estudei design gráfico na FAAP, Fundação Armando Álvares Penteado, aqui em São Paulo. Na época não se chamava design gráfico, se chamava comunicação visual, o curso, dentro do curso de desenho industrial, da Faculdade de Artes Plásticas. Eu estudei lá, eu era bem jovem, acho que eu me formei com 18, 20 anos, 20, exatamente, 20, 84. E aí eu queria fazer uma pós-graduação logo, mas eu acabei conhecendo uns italianos doidos no estúdio Grafite de Firenze. E aí o André Arauca, eu falei para ele que eu queria fazer uma pós-graduação, ele falou, imagina, se você quer aprender alguma coisa sobre design, vem trabalhar comigo. Aí eu fui, eu e a Simone Mata, fomos juntas. A gente trabalhou, então eu entendo que isso faz parte um pouco da minha formação também, apesar de não ser um estudo, né, tradicional. Eu fiquei lá 3 anos morando na Itália, trabalhei, não o tempo todo trabalhando com ele, mas fazendo uma série de coisas, enfim, fiquei 10 anos, na verdade, trabalhando com design, ilustração, fotografia, design editorial. Só então 10 anos depois de ter me formado é que eu fui procurar uma pós-graduação de fato. E aí eu fiz o mestrado e logo em seguida o doutorado em comunicação e semiótica na PUC de São Paulo. E eu acho que foi bom, assim, não é o caminho. Hoje em dia, acho que a gente tem outras possibilidades, né, de caminho de formação mais diretos, né, e mais focados mesmo na área de design. E acho que tem suas vantagens e desvantagens. Assim, acho que a vantagem de ter feito dessa maneira é que eu pude, eu era muito jovem quando eu me formei, então acho que eu pude entender mais coisas, ou ter mais questões, mais dúvidas para levar para o mestrado, né, depois de 10 anos, né, de ter trabalhado no campo. Acho que teria sido muito diferente se eu tivesse feito direto, né, alguma coisa. Aí no mestrado eu trabalhei, né, foi quando eu comecei a trabalhar com tipografia, e aí o fato de estar fazendo mestrado num programa, né, que era de comunicação e semiótica, ou seja, né, um programa da área de comunicação, não necessariamente da área de design. Então os professores com quem eu conversava, os meus colegas também. Eu não me lembro de ninguém na época que era exatamente da área de design. Algumas pessoas já tinham passado por lá, o Washington Dias Lessa, por exemplo, que é professor da ESD, ele tinha concluído o doutorado um pouquinho antes de eu entrar. Então, assim, o assunto não era estranho para os professores e para os meus colegas, mas eu tinha sempre que explicar, né? Nada estava ali já dado ou descontado. Sim, eu sei do que você está falando. Eu tinha que ficar explicando o tempo todo do que estava me interessando, né? Que era a tipografia digital. E acho que esse exercício foi muito bom também. Então, o fato de não ter feito o mestrado e doutorado na própria área de design, até no caso ali não era nenhuma opção, porque eu não tinha muita opção de fato, né? Eu teria que ter ido para o Rio, né? Mas eu nem sabia que estava, né? Foi bem na época que estava abrindo o mestrado na PUC do Rio, quando eu fiz o meu mestrado aqui. E aí o doutorado, aí durante o doutorado, né, eu entendia, né, assim, alguma coisa de design, de comunicação, né, e semiótica eu fui entendendo ali ao longo do curso. Então, o meu doutorado é mesmo sobre semiótica, poderia dizer sobre epistemologia da semiótica, né, classificação de signos, mas abordado através do entendimento, uma visão de designer. Eu entendo assim. Então, é uma contribuição, eu acho que o tipo de análise, de entendimento que eu fiz, enfim, né, e que resultou no meu doutorado, ele depende dessa visão, de olhar para essa questão teórica de um ponto de vista visual, né, dos diagramas que o próprio Peirce fez para tentar explicar a teoria dele. Então, tem a ver com visualização de dados, então, de novo, com essa maneira, né, de transformar ideias em coisas visuais, né, em imagens, e através dessa transformação ajudar a cognição e o entendimento.
O meu livro, Tipografia Digital, ele é uma versão da minha dissertação de mestrado. Eu comecei a estudar tipografia, né, de uma forma mais sistemática e profunda, assim, né, durante o mestrado, mas o interesse pelo desenho de letras, né, que acho que está por trás disso, eu acho que é bem anterior, assim. Eu decidi, né, fazer um curso de design, né, de desenho industrial. Na época, meu pai e minha mãe eram arquitetos, então eles esperavam que eu fizesse arquitetura, né. E aí, eu cheguei a cogitar, né, fazer arquitetura, mas eu trabalhei com eles, aliás, bastante tempo. Mas eu sempre soube que eu gostava de me expressar através do desenho. Isso era a coisa que me interessava mais, né? Então eu sempre, assim, lógico, fazer arquitetura também é se expressar através do desenho. Então essa parte da arquitetura eu gostava e aliás eu colaborei muito com os meus pais nisso, né? Desenhando projetos e resolvendo coisas visuais. E trabalhei muito com ilustração e com quadrinhos também. E aí eu me lembro, mas até antes de trabalhar profissionalmente com quadrinhos, eu lembro de uns desenhos de criança mesmo, né, que tinha, mas eram umas historinhas e tinha umas letras que falavam, sei lá, era uma ideia assim meio maluca assim de desenhar letras, assim. As letras sempre me fascinaram. Meus pais tinham um catálogo de letras, de fotoletras, por exemplo, que para mim era uma das coisas, eu adorava aquilo, tanto que depois, né, jogaram fora várias coisas do escritório, mas o catálogo permaneceu, eu tenho ele até hoje, né? Então, assim, aqueles desenhos diferentes sempre me fascinaram, mas enfim, era um interesse que eu tinha, né? No curso de desenho industrial, comunicação visual, que eu fiz, né, naquela época a gente não tinha uma disciplina de tipografia, mas a gente tinha, assim, o desenho de letras aparecia em algumas disciplinas, sei lá, geometria, por exemplo, né, ou desenho geométrico, aí você tinha alguns exercícios com desenho de letra. Tinha ainda, né, tipografia no sentido mais tradicional, né, de cálculo de tamanho de texto, né, para diagramação. Então, tinha toda essa parte também mais técnica, mas assim, essa visão, né, que acho que foi o que me chamou a atenção na época que eu decidi fazer o mestrado, era exatamente o início, né, do uso da tipografia com o computador, né, aí com as tecnologias digitais, as possibilidades, né, de manipular e usar as letras e misturar elas com outras coisas e criar fontes tipográficas, né, que era alguma coisa, né, impensável. Dava para desenhar alfabetos, mas eles eram só alfabetos, né, depois para fazer, né, eles funcionavam como desenhos, na verdade. Então isso me interessava. Acho que muitas pessoas, né, que se aproximaram do design tipográfico se aproximaram porque gostavam de desenhar letras, né, mas entre desenhar letras e fazer fontes tipográficas que funcionam, que tem, né, métrica e outras questões envolvidas. Isso é um outro pensamento, né, que tem que ser desenvolvido. Então, e aí, lógico, essa parte, né, essas características métricas da tipografia, né, elas não eram geralmente ensinadas, a questão, né, de espaçamento e tudo mais, porque isso tudo já estava pronto, né, nas letras, nas fotoletras ou mesmo letras de metal que a gente usava, né, o designer naquele tempo antes do computador sabia, né, tinha treinamento para definir, né, o uso da letra, mas não tinha essa preocupação, né, não se sentia, né, responsável por definir coisas como kerning ou espaçamento, enfim, né, isso tudo era problema de quem estava ali compondo, né. Então, faz bastante diferença. Então, aí me interessou isso, né? Então, essas possibilidades que apareceram com o advento das tecnologias digitais e então, foi o tema do meu mestrado, que depois foi, logo em seguida, transformado num livro, né, da 2AB, e muito difundido. Então, acho que na época era um dos poucos textos, né, em português disponíveis a respeito de tipografia, num momento em que as pessoas estavam começando a se interessar mais por esse tema, exatamente porque ele estava mais próximo das pessoas, né? Então, de repente, todo mundo tinha
computador, tinha algumas fontes ali, tinha que decidir o que vai usar e às vezes, né, nenhuma daquelas era suficiente, né? Falou, bom, mas então dá para fazer uma outra, e como é que faz para fazer essa outra, né? Então acho que esse interesse, né, no campo do design começou a aparecer nesse momento, né? E aí foi a partir daí que aí eu comecei a, enfim, me envolver e estudar mais e tentar entender com mais de uma maneira mais organizada, né? O que universo que era esse, como é que ele funcionava. Eu entendo, então, uma fonte como não só um conjunto de caracteres, um conjunto de desenho de letras, né? Que isso sim, isso eu já tinha feito isso, desenhado muita letra. Mas fontes tipográficas digitais, elas envolvem alguma tecnologia, né, que permita que esses desenhos desses caracteres eles sejam organizados de uma certa maneira, né? Então você tem uma série de atributos métricos, principalmente, né, alinhamento, espaçamento, enfim, que são definidos no metal, né, por distâncias físicas mesmo, né, na tipografia de suporte fotográfico, né, fotocomposição, fotoletra, também, né, por questões mecânicas, né, ali de distâncias dos tipos né, e de programação mesmo das máquinas que registram isso, e na tipografia digital por um código, né, que está lá embutido dentro da fonte e que vai regular quais são essas métricas, esses espaçamentos, esses alinhamentos. Antes da tipografia digital, existem sim, quer dizer, há relatos, assim, essa é uma boa pergunta, será que alguém desenhou fontes para tipografia de metal no Brasil? Até hoje a gente não encontrou evidências de que isso tenha acontecido, né? Então, a Isabela Aragão, né, que foi minha aluna de doutorado, por exemplo, ela fez um grande trabalho sobre a Funtimod, que é a maior empresa fundidora de tipos que a gente teve no Brasil, talvez na América Latina, se não a maior, uma das maiores, e não encontrou evidência nenhuma de que alguma daquelas letras tenha sido criada aqui, né? Então, eu não sei, de metal, aparentemente não. De madeira, talvez, isso é um pouco mais difícil de avaliar, porque às vezes o tipo de madeira ele é usado, quer dizer, aqueles que a gente imagina, que eu já encontrei, né, em catálogos ou em impressos antigos do século XIX, ou começo do século XX, que parecem ser originais, porque aí né, você teria que comparar com tudo que já existe, né? Esse trabalho que a Isabela fez foi exatamente isso, comparar com todo o catálogo da Stempel, né, da Haas, enfim, de outros fabricantes com os quais a gente sabia que a Funtimod tinha relações, né, na Europa e a partir daí, então, verificou-se que esses desenhos todos já faziam parte desses catálogos, né? Então, os tipos de metal. Agora, tipos de madeira, talvez, pode ser que alguém tenha, né, eu tenho pelo menos um indício de pelo menos um fabricante de tipos de madeira em São Paulo, né, e o tipo de madeira é mais provável que alguém tenha desenhado eles, mas aí a maneira como eles são usados também dificultam um pouco essa aferição, né, dessa originalidade, né? A gente teria que ter uma amostra com vários caracteres e às vezes você só tem um ou dois, sei lá, é um tipo que é usado, uma capitular, por exemplo, então aparece de vez em quando numa revista ou em alguma publicação. Aí você fala, bom, será que esse é uma fonte, né? Tem todas as letras do alfabeto ou é só uma letra? É uma capitular, é um desenho único, é quase como um clichê, por exemplo, né? Então, isso é mais difícil, a gente não tem dados ainda para dizer. Agora, a gente sabe que alguns designers, como o Hans Donner e o Eduardo Bacigalupo, por exemplo, desenharam alfabetos que foram transformados em fontes de caracteres transferíveis. Então, para Mecanorma, eu acho que foram os dois para Mecanorma, se não me engano. O Bacigalupo, com certeza, para Mecanorma. Então, existe essa experiência, né, de tipos de letras fantasia, né, então letras de grande formato para caracteres transferíveis, né,
que antecederiam esses experimentos com tipografia digital. E aí, a partir, bom, naquele catálogo, né, que eu organizei com o Gustavo Piqueira, sobre fontes digitais brasileiras, a gente tentou mapear isso, né? Quem teria sido os primeiros ali? Segundo aquele nosso levantamento, o Tony DeMarco teria sido talvez o primeiro a concluir uma fonte tipográfica digital e distribuir de alguma maneira, ou usar, né? Enfim, aí também fica difícil, porque você faz uma fonte, né? As primeiras que eu fiz, por exemplo, eu não comercializei, eu usei só para fazer, né? Para os meus trabalhos mesmo, né? Não considerei que aqueles eram produtos prontos para serem difundidos, enfim, só no segundo momento é que eu vou fazer isso. Então, não sei se outras pessoas também seguiram esse caminho, né? Assim, mas o Tony tinha essa fonte aí que, né, que ele já usou comercialmente, então fica ali como um marco. Mas, enfim, é uma geração que... Então, é uma geração... Essa geração pioneira, ela é uma geração também autodidata, né? Num certo sentido, porque a gente teve que aprender fazendo, né? Buscando conhecimento, né? Nos livros ou na própria experiência, né? Diferente de outras gerações que vieram depois, que trabalharam com a gente, ou foram alunos, né? Ou tiveram outras experiências em workshops, e aí esse conhecimento vai se expandindo.